Oi, Pri, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo! Ei, Tá ótima, pessoal? tá ótima a conexão, bem boa. Ah, que bom, que bom. Ó, a Cíntia dizendo aí que as lives estão ótimas. A Cíntia é uma que tá acompanhando todas as lives, essa nossa maratona aí, toda quinta. Legal, Cíntia. Gente, vamos lá, vamos dar início, né? A gente começou alguns minutinhos depois por conta da conexão, mas é isso aí. Faz parte, né, Pri? A Pri sabe bem as São os questões. aprendizados já. São os aprendizados, mas tudo certo, então vamos lá. Gente, hoje o papo tá bom. Dou as boas-vindas, boa noite a todos. Tem gente que já está acompanhando essa maratona de lives há alguns dias, tem gente que é novo por aqui. Eu sou a Dani Moreira, sou especialista de comunicação interna e endomarketing. E aqui a gente já está na terceira edição de uma maratona de lives que eu promovo, convidando profissionais da área de comunicação interna e endomarketing. Né? Muito com o objetivo de trazer de forma colaborativa conteúdos, o protagonismo da nossa área aí no mercado. E hoje estou aí com uma pessoa super especial, que é a Pri Couto, que a gente só se conhecia pelas redes sociais, né, Pri? Mas que a partir... Exato. A Pri, ela é conteudista do blog Fantástico Mundo RP. Foi por aí que eu conheci ela primeiramente. E depois fui surpreendida com um case maravilhoso, né, no e-book da Extrato, que é um grupo de pesquisa da Federal de Frederico Westphalen, falando sobre um case de comunicação interna, né? E aí eu disse, Pri, vamos conversar, vem para cá pra gente conversar. E aqui estamos, né? Mas a gente já teve aí duas lives, a primeira dessa maratona. A primeira live foi sobre bem-estar, a cultura do bem-estar, e a segunda live foi sobre TV corporativa. Então a Marina da Alpargatas esteve comigo na primeira, na segunda live a Andréia Pacheco trazendo um case da Eucatex sobre TV corporativa, e hoje estou aqui com a Pri. Mas Pri, vou deixar tu se apresentar, dar boa noite aí pro pessoal. Ei, pessoal, boa noite, Dani. Primeiro, agradecer o convite, sempre um prazer falar do papel da comunicação interna, comunicação organizacional. Então, contando um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória, eu sou, então, Priscila Couto, sou de Belo Horizonte, sou Relações Públicas, formada pela PUC Minas, sou pós-graduada pelo IBMEC em Marketing, e desde o início, uma trajetória que passou muito pela comunicação interna, então foi muito legal que eu experimentei a interna em grandes empresas, em grandes corporações, como a Vale, então comunicar para um público de 9 mil pessoas, de 10 mil pessoas. E aí agora esse olhar da comunicação organizacional em uma startup, uma empresa de tecnologia, conversando com 40 pessoas, então muito legal viver isso. Passei pela Vale, passei pela Magnesita, também tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil em marketing. Sou conteudista, como a Dani falou, do Fantástico Mundo RP, também sou conselheira suplente do CONFER, do Conselho Federal de Relações Públicas. E um imenso prazer estar aqui e trocar com vocês. Ai, coisa boa, maravilhosa essa mulher, né? Nas horas vagas ela é conteudista, ela é do Conferp, enfim. E esse sotaque muito gostoso que eu já disse para ela que eu adoro. Mas vamos lá, Pri. Pri, eu gosto muito de dizer por que né, escolhi esse tema. Hoje a gente está, né, com o tema pós-pandemia, né, o home office que deu certo. Porque até no momento, né, aí faz uma semana que Elon Musk, um dos maiores empresários, né, influentes do mundo aí, trouxe de forma polêmica que é totalmente contra o home office, e a sua operação da Tesla estava acontecendo home office, e ele disse que deu, chega, não quer mais, que não faz sentido, enfim, para todo mundo voltar. Enfim, tem muitos olhares para esse modelo de operação, até diz que Sim. pode ser que Elon Musk está trazendo este posicionamento por
estar à frente de uma indústria automotiva, né, e que as Sim. pessoas na rua, mas enfim, hoje o papo não é sobre isso, o papo é a gente entender que sim, o home office é uma realidade, há muitas empresas vendo ele como uma forma mais em conta de operar, como uma vantagem competitiva de reter talentos aí de diferentes lugares, né, entre outros benefícios, e trouxe também alguns estudos, né, alguns apontamentos que as vagas para home office só esse ano já cresceram 140% comparado com o ano passado, né? E é uma tendência até 2030, um aumento de 30% na busca do trabalho remoto. Então a gente vê aí que tem alguns dados, ainda que apenas 11% das empresas elas conseguem operar dessa forma, ainda é uma parcela muito significativa, com grande impacto, principalmente empresas de tecnologia e de serviço. Né? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o case da Pri, né, de como que foi feita essa transição em meio à pandemia da empresa Sinecta, depois ela vai nos contextualizar, né, e como se manteve, porque eu acho que isso também, o case ele traz como que foi, mas eu quis convidar também a Pri nesse sentido, porque muitas estão retomando, né? Mas ali manteve. Então, Pri, também queria entender a tua percepção sobre o tema, né? Antes da gente entrar aí no case da Sinecta. Legal. Contextualizar um pouquinho da minha visão também hoje. Como eu estou gerente de marketing e comunicação da Sinecta, é uma empresa de tecnologia, inteligência de dados, que atua no mercado business to business, então a gente conversa com a empresa. Então foi muito legal todo esse aprendizado que a gente vivenciou, porque antes a gente vivia num momento totalmente de escritório, que é uma coisa que não passava pela nossa cabeça. A nossa operação é presencial. E aí a gente faz a movimentação para um home office, pelo impacto e pelo contexto, e entende que funciona. Então foi muito legal. Eu acredito que possibilitou o time expandir. Então tem gente hoje do meu time de Juiz de Fora, por exemplo, de São Paulo, que são alguns dos benefícios de trazer essa diversidade, essa complementaridade, de conhecer novos talentos, de reter talentos a partir desse olhar de trabalho de home office ou híbrido também, né? Uhum. Hoje, pelo que tu me contou, a empresa tem um escritório, né? Quem quiser ir, mas também não tem aquilo assim, tem que ir tantas vezes por semana, enfim. Exatamente. Hoje a gente faz de uma forma bastante natural e livre. Não tem um protocolo que a gente precisa seguir de 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. A gente entendeu que os times estão produtivos, a empresa cresceu durante a pandemia, então os resultados estão bastante positivos. E a gente manteve, o escritório hoje está à disposição, às vezes, um encontro de líder, algum ritual do time, por exemplo. Não, vamos fazer a abertura de sprint dessa vez, que a gente vai tratar de um tema presencial? Vamos. Então, uma coisa muito livre para os times tomarem decisão, para a liderança tomar decisão, sem nenhuma obrigatoriedade. Boa. Mas, Pri, vamos então, né, falar um pouquinho do que aconteceu em meio à pandemia, né? Quem quiser também ter acesso, gente, depois da live, vai ali nos meus links da bio, que vai ter o case disponível lá, né, no e-book Comunicação na Prática da Extrato. Mas hoje a Pri vai nos contar que eu vivo a cores, né? Como que foi esse momento em meio à pandemia de adaptar a operação para o home office, né? E depois a gente vai entrar como que tá hoje. Mas, Pri, conta pra gente como que foi. E como que a comunicação interna, né, apoiou tudo isso. Legal. Queria dar um passinho para trás, então. Eu entrei na Sinecta em 2018, então a Sinecta conheceu a comunicação em 2018. E foi ganhando essa relevância e o papel estratégico cada vez mais. Então, como que foi essa virada de chave? Isso é muito legal, eu gosto de contar, para inspirar os colegas. Acho que a comunicação está muito na gente também, a gente tem que imprimir esse olhar estratégico, porque pode acontecer do ambiente não conhecer a relevância.
E a chave virou na organização do primeiro evento de final de ano em 2018. Então, a entrega foi muito estratégica. Então, tinha um tom, tinha uma história, tinha um propósito. Teve a mensuração dos resultados, a entrega para os colaboradores. E aí, a gente teve toda essa integração, resultado positivo. E aí, desde então, a comunicação vem ganhando cada vez mais espaço dentro da Sinecta. E aí, tudo bem. Chegamos lá em 2020. Operação 100% presencial. E eu lembro que eu estava de férias. E não voltei mais. E assim ficou. E lá eu fiquei. Então, eu retornei. Eu já tinha um notebook comigo. E aquela movimentação, assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo. A primeira semana, eu acho que foi de muita incerteza, de muita conversa entre a liderança, de qual que seriam os próximos passos. Eis que, então, surge o nosso veículo para comunicação extraordinária. A gente já tem um veículo que é uma news semanal. E na segunda-feira, dia 16 de março de 2020, saiu e foi lançado nosso primeiro Merge Extra. Que uma conversa no domingo com a liderança tomou-se a decisão, então, que a gente não retomaria mais para o presencial. Que o escritório ficaria ali aberto para as pessoas se precisarem de algum apoio, quem não pegou o notebook, quem quisesse um apoio de uma cadeira, enfim, alguma coisa de escritório. E aí, desde então, o time se acomodou para o home office. Como que a comunicação apoiou isso, né? Primeiro esse Merge Extra e depois a liderança entrando para fazer a comunicação direta. E tranquilizar e passar confiança nesse momento de incerteza. Na sequência, a gente começou a pensar nas ações de interno. O que a gente poderia fazer? O que a gente ia manter? E o que a gente poderia fazer de diferente para manter a nossa cultura? O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode readaptar para conseguir manter o time engajado, bem informado, seguro, com empatia. Então, a gente passou por uma série de ações. Então, o primeiro foi o Merge Extra, para comunicar. E aí ele tinha um tom muito leve, um tom muito informal, de dicas, que foi muito do início, como manter uma produtividade, como se organizar, como eliminar uma ansiedade. Então, a gente passou por isso. A gente implementou também uma conversa com o RH. Então, os times, individualmente, na verdade, conversavam com o RH para falar como estava esse momento de transição, porque foi isso, entrar na casa da pessoa, né? Então, a gente tinha que tentar entender ali o contexto, ter empatia para a adaptação ser fluida, né? Joia. Aí fizemos também o Update Covid, que é uma ação que mantém até hoje, mas até mudou de nome. Então, de manhã, às quartas-feiras, a liderança... pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber de uma ação mais específica, vocês me falam, porque a gente propôs realmente várias iniciativas, eu vou elencar aqui todas elas, porque eu acho que é o conjunto que fez um sucesso, enfim, que transformou nesse case. Isso aí, gente, mandem dúvidas, aproveitem a mulher. A gente vai responder tudo que vier. E aí, de manhã, a gente fazia esse update Covid da liderança, para conversar entre os líderes como é que estava a percepção de time, o time estava engajado, estava ansioso, o que precisava comunicar, qual que era o sentimento. E à tarde, esse update Covid com a empresa toda. Então, justamente para as pessoas falarem como que estava, era um diálogo. Das dificuldades, apresentar, foi muito uma troca, a gente estava aprendendo junto, né? Foi muito legal, porque a gente construiu de uma maneira muito saudável isso. Também implementamos a meditação guiada, guiada por mim, que além disso tudo, sou praticante de yoga e a gente foi até 300 práticas, e aí o programa fundou recentemente, então foi muito legal, passamos por tudo isso. Implementamos também o Fala Moçada, que é um jargão que a gente tem interno, mas era justamente para trocar alguma coisa, algum livro que estava lendo. O que a gente queria era estar em contato, a gente queria ter interação, a gente queria manter o time, o diálogo, manter os times engajados. Então a gente foi propondo isso
E foi um momento de muito aprendizado para todo mundo. Então, era um fórum para que a gente pudesse realmente trocar. Imediatamente também, na primeira semana, a gente fez os QGs dos times. Então, o marketing tem um QG, que é uma sala do Google Meet, a engenharia de dados tem um, a ciência de dados tem um, que aí foi compartilhado o link com todo mundo, que é o seguinte, como é que eu converso com alguém que é do RH? Beleza, é nesse link aqui. Como é que eu converso com alguém que é do time de produto? É nesse link aqui. A gente queria era representar aquele puxar a cadeira. Se eu precisar de trocar com um colega de outro time, como é que a gente faz? E os times ficavam online nessa sala. Então, a partir do momento que eu entrava até o momento que eu saio da empresa, e isso mantém até hoje, a gente está lá. Então, é muito legal e fica muito fluida a troca, né? Então, eu falo assim, com alguém do time, tá na escuta, tá aí, a gente troca, a gente conversa, é muito legal. O Snack Day, que era um dia que a gente tinha no escritório, que era de votação de lanche, justamente para a gente trocar e conversar. Ele virou Snack Day online também. A gente pegava uma temática, por exemplo, junina. Então, vamos levar a canjica. E aí a gente entrava online, trocava. O Comunicação de Portas Abertas, que é um programa que era pré-pandemia, mas se manteve, que é a comunicação com a diretoria, a partir de perguntas que os colegas enviam. Então, tem um formulário, o pessoal envia as perguntas e as dúvidas, e ali a diretoria responde. Então, um canal bastante aberto. Fora isso, a gente percebeu que as pessoas foram desenvolvendo habilidades também, como a culinária. Então, a gente fez uma ação que foi muito legal, que era aberto para os colegas ensinarem novos pratos. Acho que todo mundo passou por um novo prato na pandemia, né? E aí, a gente estendeu um pouquinho. O público interno também transformou para a casa das pessoas, para a família das pessoas. Então, eu tive uma experiência pessoal que o meu pai ensinou uma receita. Então, em qual contexto que isso seria possível? Então, isso para mim, como colaboradora, teve muito significado. Então, assim, foi incrível. Assim, meu pai, achando que se ele falasse mais alto ia ficar mais claro, né? Meu pai não tem muita intimidade com a ferramenta, então foi muito legal. Teve esposa também que participou e ensinou receita. Teve colega da própria Cineg que ensinou receita. Então, foi muito legal a gente conhecer esse cantinho de cada um. E a gente também fez uma ação que foi o Papo de Quarta, porque a gente sentiu... toda quarta uma foto. A gente sentiu a falta de conhecer as amenidades dos colegas. Então, toda quarta uma foto, você podia mandar a foto do seu pet, o que você estava fazendo naquela quarta, o cantinho do seu home office, alguma coisa da sua família. E aí a gente foi conhecendo cada um de uma forma diferente. A gente enviava essas fotos no WhatsApp. Então, gerava comentário, engajamento, risada, história para contar. Então, foi bem legal. Essas foram algumas das ações aí que a gente trouxe, implementou e mensurou. E foi muito legal. Pri, eu acho fantástico isso que aquilo eu senti muito de algumas empresas de se perder muitos rituais, muitos processos, muito, né, algo que já tinha sido institucionalizado, que se mostrava com valor, mas quando migrou para o home office, tchau, né? Exato. E vocês tiveram muito esse cuidado de como que a gente vai adaptar no home office, né? Isso. Então, além de trazer outras, né, proposições, considerando, né, a necessidade, vamos aumentar o fluxo da informação, vamos dar ênfase aí para a interação, né, para o relacional, mas se manteve muito do que já se tinha uma cultura de comunicação, já se tinha, né, valores bem disseminados, e aquilo se manteve, porque muito aconteceu isso, tem empresas perderem isso, né? Sim. E aí, depois para tu retomar, tu rema e é difícil, né? Então eu destaco muito isso, esse movimento.
E o diálogo, né, foi uma comunicação muito com pessoas, vocês tiveram muito momentos, assim, de escutar o colaborador, de ouvi-los, E a liderança, né, a liderança aí fundamental também, que é um outro ponto muito importante, né, quando a gente quer engajamento, quando a gente está em meio a uma situação de risco, e ali elas foram protagonistas, né, então elas realmente já compreendiam o seu papel, né, o que às vezes ainda é um trabalho a ser feito em algumas empresas. Então, eu gosto de destacar esses 3 pontos, assim. Não, sim, eu acho que teve esse aprendizado também da liderança, dessa constância. Então, antes, talvez 5 minutos de conversa resolvia, mas agora era preciso investir mais tempo de qualidade para passar essa confiança. Porque a gente passou por um momento de muitas perguntas e o nosso objetivo era passar realmente essa segurança para todos os colaboradores, e o líder tem um papel fundamental nisso, tanto que a gente aderiu ao programa Não Demita no início da pandemia também, porque as dúvidas não foram só sobre a pandemia, né? As dúvidas também foram de como se adaptar, da saúde financeira da empresa, da gestão, como que ia do impacto no negócio. Do impacto do negócio. Então, como é que a gente também poderia comunicar toda essa informação de uma forma sem ruído, transparente, com confiabilidade. Então, a liderança teve um papel fundamental na transmissão dessa comunicação, da gestão, com os clientes também, a gente também teve esse olhar, com os acionistas esse olhar, e com os bolsistas da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, que também fazem parte aqui do nosso dia a dia, a gente considera público interno, a gente teve todo esse olhar de pontuar qual que era a situação da empresa, o que a gente acreditava que era o próximo passo significa amanhã ou daqui 3 dias, porque a gente foi revisitando tudo o tempo todo e construímos tudo isso juntos. Uhum. É uma comunicação muito integrada, né, Pri? Eu acredito que tu também, por estar à frente do marketing, isso acaba sendo orgânico, né? Então, a gente pensa junto em toda a cadeia de públicos, né? O que é muito importante, essa coerência, essa integração, que às vezes numa empresa maior acaba por ser um desafio maior, mas que se não for dessa forma, né, se perde, não está alinhado, a gente diz uma coisa para o público interno, diz outra para o cliente final. Então, exatamente. Muito bacana. E a gente fala que, só complementando, Dani, o nosso propósito enquanto área, né, são 2. Primeiro, construir uma marca forte dentro para fora. E aí a comunicação organizacional tem papel fundamental e essencial nessa construção diária. E o segundo é a construção, facilitar o trabalho de vendas e dar uma calibrada ali no pipeline. Então, esse primeiro pilar nosso de marketing contribui muito para essa visão de marca. Fantástico. E Pri, um pouquinho dos resultados, né? Eu acredito que tu tens que trazer esse dado aí do NPS, né? Consta lá no case, foi algo que me chamou bastante atenção, mas que também é uma forma de mensurar todas essas ações que foram feitas em meio à pandemia. Se puder contar um pouquinho aí sobre esse indicador, né? E como que foram esses resultados. O NPS é o espelho do NPS, que é uma pesquisa aplicada para a satisfação do consumidor. Então, de 0 a 10, né, você indicaria ou não essa empresa, e ela existe também para o público interno. Então, é o ENPS. E a gente aplica esse indicador, ele é um indicador como meta da empresa desde 2019. Então, até anotei os dados aqui para não errar. Então, em 2019 foi 71, pré-pandemia. Em 2020, 86. Em 2021, 92. Então, a gente mensurou ano a ano esse resultado e, na verdade, foi mais positivo e a gente conseguiu constatar os benefícios das ações que a gente tinha proposto. E, além disso, assim, que foi muito legal, nós alcançamos o 7º lugar de melhor empresa para se trabalhar, segundo o ranking GPTW, Brasil.
E o quarto melhor lugar para se trabalhar é empresa de tecnologia de informação. Isso tudo num contexto de home office. Então, muito legal receber esses resultados e entender que a comunicação pode ser fluida, independente do contexto, do lugar. Eu acho que requer sim mais energia, requer sim mais estratégia, mas também que é possível. Boa, Pri, boa. Pri, tem 2 perguntas da Gabi aqui que eu acho que já vale a gente responder antes de entrar para o como estamos hoje, né? A primeira pergunta: muitas pessoas saíram da empresa em função dessa migração para o home office? Não, pelo contrário, o time cresceu. Então, a gente expandiu para lugares que a gente não estava antes. Como estamos aqui em Minas Gerais, a gente está em Laos, agora a gente também está em Juiz de Fora. Então, foi muito legal que a gente pôde trazer talentos de diferentes lugares. Boa. E muitos colaboradores participavam desses momentos de diálogo? Eram obrigatórios? Por exemplo, alguns sim. A meditação guiada era livre, voluntária. O papo de quarta, já que era um alinhamento organizacional, era obrigatório. Mas o Fala Moçada não era obrigatório, então tinha alguns pontos que eram e que a gente acreditava que precisava ser, porque a comunicação precisa ser passada de alguma forma. Então, alguns pontos sim. Boa, boa. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ainda não. Gente, podem mandar. Mas vamos seguir. E Pri, acho que a gente entende aí como que foi, né? Entendeu como que foi esse momento de transição para o home office em meio à pandemia e como que foi manter ele, a decisão de manter ele, né? Quais foram, alguma ação foi feita, se manteve o que se foi, né, implementado? Conta um pouquinho para nós. Acredito que foi uma decisão muito natural da diretoria e da liderança, porque com esses resultados, com o resultado também de negócio, com o resultado de cultura, com os times engajados, ficou natural essa decisão. A gente manteve os ritos e os rituais para a gente manter o time engajado e bem informado. E de diferente, o que a gente fez ano passado foi trazer um evento ao ar livre no final do ano para conhecer o time, que muitas pessoas a gente não conhecia ainda. Então, a gente fez uma caminhada, uma trilha. Os colegas de outros lugares, de São Paulo, de Juiz de Fora, do interior de Minas, a gente fez uma trilha. Esse foi o nosso evento de final de ano, que foi muito legal. Legal. E todos os outros ritos a gente mantém no online. A gente tem sempre esse cuidado para fazer as ações híbridas. Por exemplo, agora está acontecendo um curso de oratória. Esse curso de oratória foi presencial, foi online, e vai ter também um modo híbrido. Então, sempre atendendo todo mundo que está envolvido. Quando a gente tem um Relax Day, que é uma massagem no escritório, eu guio para as pessoas que estão fora de Belo Horizonte yoga para pescoço e cabeça e ombros, para relaxar. Então, a gente sempre tenta equivaler as ações quando é presencial em Belo Horizonte, mas as online mantém online. Eu acho que é bem 100% das ações. Eu acho que é bem importante, né, Pri, a gente pensar assim, é uma empresa só, né? Eu vejo alguns casos que até vêm para mim assim, e eu vejo que o gap tá aí. Às vezes a gente pensa a gente vai fazer um evento, aí a gente faz a melhor experiência do mundo, mas a gente não pensou em como conectar com aquela pessoa que está mais longe, ou aquela pessoa que realmente não vai conseguir estar no escritório de forma, né, aquele dia, enfim. Às vezes é melhor dar uma puxadinha, vamos um pouquinho menos, mas vamos contemplar a todos, né? Exatamente. E porque realmente, outro ponto assim, que aí já é um modelo híbrido, né? Que sente mais, porque daí sim tá... quando tem o híbrido e o remoto junto, às vezes de quem está no escritório, por exemplo, ter acesso à informação de forma mais rápida. Realmente, isso vai gerar muito ruído. Então, a gente tem que pensar na empresa de uma forma só, ela tem que estar nivelada. Tanto em informação, quanto em ações de integração, de reconhecimento, né? Tem que
tem que ter um nivelamento aí para todos estarem no mesmo momento, né? E a gente não dar a sensação que estamos privilegiando, né? Enfim. Mas, eu acho que para o profissional de comunicação é muito fluido isso, né? Por exemplo, então, se eu estou aqui presencial com a Dani, e tem a Cíntia tá lá na casa dela. A minha troca aqui no presencial com a Dani não pode interferir a participação dela. Então, essa orientação também da comunicação é importante, porque para a gente é natural, mas ali no dia a dia a gente vai criando também esse hábito de envolver a todos. Perfeito. E Pri, o que tu vê assim como principais desafios do home office, né? Porque nem tem as luzes e sombras, né? Sim. Mas sim, a gente aqui entendeu na Sinecta e demais diversas outras empresas que quando a gente coloca na balança, ela tem um resultado mais positivo, mas sim ela tem seus desafios diários, né? Então, se puder trazer um pouquinho da tua opinião de como tu vê assim, os principais, né, desafios do home office. Eu vou trazer em 2 formatos. Primeiro, a questão da comunicação organizacional. Dentro desse contexto do home office, eu acredito que foi testar os canais, entender os canais que funcionavam para manter os times engajados, e foi preciso, e é preciso, colocar muito mais energia para que a comunicação seja transparente e fluida e atinja o objetivo necessário. Então, acho que ela ficou cada vez mais estratégica e exigente, não só o próprio contexto e os colaboradores. Então, quem está de fora quer receber a mesma informação de quem não está, e como que a gente pode trazer isso? Isso exige sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, como é que a gente pode integrar todo mundo. E aí é muito legal, porque realmente a criatividade vem e a gente consegue conversar com todo mundo de uma forma muito legal. Agora, falando sobre um olhar mais de negócio, eu acredito que para os profissionais que estão iniciando na carreira, o líder também ganha um novo papel de trazer essa questão do posicionamento, da postura, porque era muito fluido quando você começava numa empresa, entender ali o contexto, as atitudes, o modus operandi, que quando você está fora do escritório, você não entende ali muito do dia a dia e do ambiente. Então, relação empregador-empregado, né? Exato. O que é legal, o que não é legal, tom de voz, e tudo isso. E aí virou um papo também de one-on-one, né? Que é mais uma ferramenta de comunicação, de construir cultura, que os líderes precisaram adotar para trazer esse olhar, essa postura. Eu acho que o grande impacto do que pena, talvez seria, pensando que bom, que pena, que tal, o que pena seria para os novos profissionais que estão vivenciando pela primeira vez um ambiente organizacional. Boa. Concordo. Gente, mais dúvidas aqui para mandar para a gente discutir, percepções do home office. Contar um pouquinho também de como é que vocês estão vivenciando o dia a dia de vocês. Mandem. A visão de vocês sobre o posicionamento do Elon Musk. Polêmico, Elon Musk. Soltou essa bomba na semana passada. LinkedIn tá uma loucura, só se fala nisso, né? Exatamente. A Grace perguntou, Pri, muito boa fala, achei incríveis as ações. E queria saber quais os principais canais que foram utilizados. Quais os formatos de canais aí da Sinecta? O primeiro que a gente... a comunicação mais relevante, mais sensível, é sempre feita comunicação direta. Então, a diretoria ou o líder faz esse comunicado com o colaborador, então a gente entende como um canal. Temas relevantes, o líder, temas relevantes, o líder é o canal. E vocês têm um canal com o líder? A gente tem pontos de encontro com o líder, então tem o one-on-one, que é
Esse bate-papo é quinzenal, com a liderança Eu digo direta. A comunicação, o time de comunicação com o líder para passar um posicionamento. Teve esse update Covid, que era às quartas de manhã. Depois a gente extinguiu esse. Quando as coisas ficaram mais seguras, a gente extinguiu esse. O que a gente tem com o líder para fazer e repassar as comunicações da comunicação organizacional para a liderança é o MER de líderes. Tá. Então, o que a gente precisa transmitir, a gente tem esse veículo, porque o MERG, que é a nossa newsletter, ele tem 3 vertentes. O MERG líderes, direcionado para liderança. O MERG extra, para assuntos extraordinários. E o MERG, que é toda segunda-feira, que fala sobre cultura, sobre os negócios, sobre liderança. E é uma news via e-mail, né, Pri? Via e-mail. Então, temos o canal, que é o e-mail, essa news. E aí a gente trabalha diferentes editorias, né, com o fim do dia. O nosso objetivo é que todo mundo saiba da Synerta, que saiba dos produtos, saiba dos novos clientes, também entenda como é que é a cultura no dia a dia, que saiba da liderança. Então, a gente tem as editorias específicas para a gente construir e alcançar esse objetivo. A nossa taxa de abertura média do MED, que a gente mensura, é 85% por semana, então é bem legal. Bem bom. E também temos avaliações toda semana do MERG, então ele é super bem avaliado, a gente sempre quer ouvir o que a gente pode trazer de editoria. Então, esse é um canal, líder é um canal, a e-mail é um canal, e a gente também tem o Slack, que é de diálogo. Então, ali, comunicações rápidas, que não precisa esperar a próxima segunda-feira para ser divulgado, ou que é menos institucional, é uma amenidade, é uma um reforço. Semana, um reforço. Porque a comunicação, para ela ser lembrada, ela precisa ser falada 5 vezes, né? Então, quando a gente está com uma pesquisa em aberta, quando temos um novo post, alguma nova ação, a gente gosta de trazer de diferentes formatos. Então, a gente varia, vamos com GIF, vamos com vídeo, vamos com texto. E o Slack dá mais essa liberdade de trabalhar diferentes formatos também e diálogo. Então, a pessoa reage, ela pode comentar. Então, principalmente são esses 3 veículos, esses 3 canais. E a Júlia de BH, a Júlia que eu te falei, que é a outra que eu amo escutar o sotaque. Ela colocou: Ei, Pri, estou amando, estou vivendo essa situação na minha empresa. Minha maior dificuldade é conciliar as ações do presencial e do time remoto. Lá eles têm o trabalho híbrido. É um desafio sim. Mas eu acredito que o ponto de partida para criar ação é esse. É possível ser híbrido, né? Senão não passa nem pelo planejamento. Senão alguém fica de fora. Então, vamos fazer um evento? Esse evento é possível ser híbrido? Se ela quiser trazer algum exemplo de alguma ação que ela tentou implementar, porque o que a gente faz é a premissa. A premissa é possível ser híbrido? Beleza, então vamos seguir, vamos tocar e vamos entender das possibilidades. Não tem condição de ser híbrido, não vamos implementar. Então, queremos pensar num brinde de 1 ano de empresa, de aniversário de empresa, por exemplo. Esse brinde, ele é possível chegar em São Paulo? Que tamanho que ele vai ser? Ele cabe numa caixa de correio? A gente consegue entregar? Não consegue entregar? Então, passa por essa análise, com a premissa que todo mundo participe de forma igualitária. Perfeito. A Leilane Caroline: foi realizada alguma pesquisa para saber se os colaboradores preferem trabalhar no escritório ou em casa? Foi feito de forma aberta nesse papo de quarta, diálogo em que as pessoas expuseram como elas estavam. Também foi feito da seguinte forma: o líder, no bate-papo de one-on-one, conversou com seu time para entender como é que estava. Então, a maior parte, a maioria, viu como o modelo remoto o melhor modelo. E aí a liderança levou para a diretoria esse olhar e assim oficializou. E assim o fez. E assim o fez.
Sim, mas é bem importante a pesquisa. Eu acredito assim, como vocês realmente têm no dia a dia esse diálogo, né, Pri, foi algo bem orgânico, né? Claro, Foi orgânico. Teve essa pauta, teve o líder, mas também vocês sentiam como que as pessoas estavam a todo momento, né? Exatamente. Vivendo essa operação nesse e formato. Essa troca ficou bem fluida, então foi muito fácil perceber do time a preferência. Boa. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma percepção? Senão já vamos nos encaminhando para o fim. Só gostaria de reforçar que na semana que vem, quinta-feira, a gente encerra essa maratona de lives, né? Quinta-feira, às 20 horas. E quem vai estar aqui comigo é o Guilherme. Ele é coordenador de comunicação interna e Employer Brander da Riachuelo. E a gente vai falar aí, que é uma polêmica aí, às vezes, na área, até onde vai comunicação, vai o Employer Brander, até onde vai a comunicação interna, onde é que elas se conectam, enfim. E ele, enquanto gestor dessas duas áreas na Riachuelo, acredito que tem total propriedade para conversar com a gente sobre esse tema, né? Mas é isso, Pri, te agradeço imensamente por estar aqui, né? Estou muito feliz também da gente se conhecer, né? Sim. O virtual nos possibilita essas conexões, né? Então, admiro muito o teu trabalho, admiro muito as tuas iniciativas. Eu acredito que eu acabo me conectando muito com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que é fomentar, né, a nossa atuação enquanto comunicadores com um viés estratégico, que entregue valor. Se a gente não está entregando, tem algo de errado, a gente tem que repensar, porque tem muito potencial. Eu acredito muito no valor estratégico da comunicação e aqui falando muito de comunicação interna, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia o bate-papo, fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida adicional também, é só me procurar que a gente se fala. Ai, obrigada, Pri. Valeu. E, gente, também tem um wallpaper que eu estou disponibilizando todo mês com datas comemorativas. Então, quem quiser ter acesso, é só acessar o link da bio. Já sai aqui da live, já se inscreve lá que vocês vão receber no e-mail de forma gratuita. E já vão conferir o case da Pri, que está lá no e-book, Comunicação na Prática, do grupo de pesquisa Extrato. E lá está bem detalhada todas as ações, tem algumas imagens, né, Pri? Sim. E qualquer dúvida, mandem para ela, né, ali no Insta. Exato. Olha a Gabi e a Ju aí dizendo que adoraram. A gente que agradece. Foi um prazer. Boa noite a todos. Espero vocês na próxima quinta aí pra gente fechar com chave de ouro essa maratona. Valeu, gente. Valeu, Pri. Beijo. Valeu. Beijo. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.